Olá, meus queridos alunos. Então, a gente vai começar uma outra aula, né, da moléstia ainda, infecto-contagiosa. Eu falei um pouquinho com vocês sobre a cadeia, né, da mundial, um pouquinho só, sobre a cadeia mundial de transmissibilidade, doenças transmissíveis, ainda contei um pouquinho sobre a lepra e pedi para vocês pesquisarem coisas nesse sentido. Hoje nós vamos falar sobre ela no Brasil, né? Porque assim, historicamente, existem alguns picos, existem algumas coisas que são sazonais. O que é sazonais? Quando tem tempo, exemplo, gripe, problemas respiratórios, né? Gripe não, outono, inverno, problemas respiratórios, gripe, dentre outras. Calor, dengue, por conta de quê? Por conta de chuvas, que é sazonais e esperados no verão, né? Então, o hábito da gente limpar, da gente fazer manutenção, é o que vai diferenciar se vai ser endêmico, se vai ser só um surto local, ou se não vai ter características de dengue naquele determinado lugar e tudo mais. Então, é isso que eu quero mostrar para vocês. Bom, é que historicamente, né, no nosso Brasil afora, ele tem um índice de morbimortalidade. O que é isso? É os índices que marcam as comorbidades, junto ainda se tem alguma morte, né? Algum caso que a pessoa vá a óbito de acordo com a doença, seja ela sexualmente transmissível, seja ela imunoprevenível, seja ela de vigilância sanitária, epidemiológica mesmo. Exemplo da dengue. A dengue, ela não é sexualmente, ela é um mosquito que passa isso pra gente. Só que, de acordo com a sua limpeza, higiene local, higiene do ambiente e da comunidade, porque também não adianta nada nós limparmos nosso quintal e não ter um respaldo, né? Tipo assim, que todo mundo vai lá naquele bairro, joga um monte de lixo, um monte de entulho, aquilo acumula água suja, limpa, porque antes ela só ficava em água limpa, agora não mais. E daí ela vai e pica a nossa família, né? E tudo mais. Então também tem que ter uma coisa comunitária, uma coisa de sociedade da mesma consciência. Bom, eu vou começar, a gente tem muito para trás, mas eu lembro, né? Eu não era nascida ainda, mas eu estudei sobre que na época dos anos 80 era o boom do AIDS mesmo, da AIDS doença. E não do HIV, que hoje a gente vê, né? Essa cronicidade é só medicamentosa, que tem uma qualidade de vida excelente, se você faz acompanhamento e tudo mais. Antes era AIDS, mas a gente não sabia sobre. Será que eu posso abraçar? Será que eu posso beijar? Será que isso? Será que aquilo? Né? Hoje a gente está passando por isso, pelo Corona-19. Então, o que pode? O que não pode? Né? Até quanto pode? Até quanto ele... Será que ele dá reincidivo? Né? A pessoa teve o Covid, vai ter novamente? Então, era muitos porquês. E, historicamente, o Brasil passou por isso. Igual, tem algumas doenças que são tendências declinantes. O que é isso? Que elas têm uma tendência grande, mas elas caíram ao longo do tempo e não se ouve mais caso, ou se houve, é muito esporádico, tipo um aqui, outro ali, é muito pequeno, né, desses casos. Bom, o que significa isso? Poliomielite. As gotinhas que a gente vai no estágio e proporciona para as mães, né, para os responsáveis, a orientação sobre a poliomielite, o que é, como que pode dar e qual a maneira de prevenção vacinária, né? Então, assim, antes nós víamos isso. Antes, assim, eu digo de 73, 89, sabe? Já quase não tinha mais caso. E de agora para frente nem se ouve falar mais, né, que é uma doença que pode deixar o paciente paraplégico, com problemas graves, motor, cognitivo. Hoje a gente não vê mais isso, né? Justamente porque existiu um período e daí estudou sobre. Temos também as hepatites. A hepatite antes era um boom também muito grande, assim. E hoje ela ainda persiste, porque tem algumas doenças que vocês vão ver que são declinantes, que elas quase erradicaram ou erradicaram de vez, igual nós tínhamos, o Brasil tinha um certificado sobre o sarampo que não tinha mais caso no Brasil. Hoje em dia já sabemos que o pico, né, os surtos voltaram, por isso que tiveram as revacinações, as orientações sobre contágio e tudo mais.
Bom, então as hepatites B, C, nossa, o que que é isso? Isso depende da comunidade? De um modo geral, sim. Por quê? Porque ela precisa de orientação. Quem geralmente proporciona? Saúde, né? Profissionais de saúde, escolas, e em todo esse conceito a gente está engajado nisso, né? Então, assim, profissionais de saúde pode orientar que todo mundo saiba que qual é o meio de prevenção? Usar preservativos. O Brasil não tem uma cultura de 0,3, uma coisa assim, se eu não estou enganada, se aumentou, né, para mais ou para menos, mas é 3% de heroína, que aqui quase nem tem, ou drogas injetáveis. O Brasil não tem essa prática de aceitação. Então, é um meio também que é de transmissão sanguínea, direta, né? Tipo assim, usei uma seringa e uso agulha e outra seringa para outro paciente, para usar drogas ou algumas outras medicações. No Brasil, ele não tem essa cultura. Mais para fora existe, então assim, é um meio muito grande de passar a hepatite B e C fora o ato sexual em si, tá? Mas que também é medicada, só que assim, o seu fígado vai sofrendo gradativamente e ela é uma doença que persiste. Por quê? Porque eu tava vendo esses dias as pessoas que estão tendo mais contato com o vírus de HIV ou as hepatites mesmo virais, são pessoas de quase indo para a terceira idade, que geralmente eles se divorciam, ficam viúvos, e eles não tinham hábito de usar preservativo, e daí se relacionam com outras e contraem o vírus por conta, ou a bactéria, né, enfim, de acordo porque não sabia, não, mas eu não achei que você tivesse e tudo mais, né, porque existe períodos de janela, como a gente já viu microbiologia, algumas doenças podem se manifestar, ou nunca você tem um sintoma sequer, e não saber que tem, né, e só propagar.